Gente, olha a novidade, o lançamento unido, uma marca em homenagem ao casal mais querido do Brasil, linha de bebidas Bolsonaro e Michele. Preste atenção, se liga aí, hashtag BebaVitos, @VitoAlimentos. Vem pra cá que eu vou mostrar pra vocês as delícias, os sabores maravilhosos. Tem pra todos os gostos, manga, uva, água de coco, tônico, o energéticos aqui, a linha de águas saborizadas. Gente, é um sucesso. Coca, refrigerantes, olha, é um sucesso. Em homenagem a eles, ao nosso mito e a nossa primeira dama, temos aqui, ó, não perca, está sendo um sucesso no Brasil e no exterior, hein? Estamos aí lançando. Gente, e tem mais, não paramos por aí. Olha o famoso leite condensado. Agora, leite condensado mito você vai ter na sua casa. Gente, quem não gosta de um café de manhã? Fala sério. Agora você vai ter um café especial do mito. Olha aqui, que maravilha, já acordar olhando embalagem dessa. O nosso mito e a nossa eterna primeira dama, Michele. Gente, ó, uma delícia.